Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 64.400 dólares, hoje com uma valorização de 0,66%. Tem muita coisa interessante, coisa importante acontecendo no mercado. Nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por todos esses fatores aí que estão movimentando o Bitcoin e a indústria de criptomoedas. Vamos falar aqui do gráfico de preço nesse comecinho de análise. Depois a gente vai passar para dar um giro aqui por fatos e dados. Cara, se tem coisa grande aí por acontecer, rumor forte de um fator que pode ser assim, um fator transformacional para o Bitcoin e que pode, de repente, catalisar movimentos de preço ainda mais fortes para o BTC neste ciclo. Então, vamos juntos até o final da análise, porque a gente vai tratar de muita coisa importante aqui para você que tem capital exposto a este mercado, certo? Então, começando pelo gráfico, caras, o Bitcoin tá ali muito próximo da região dos 65 mil dólares, né? O Bitcoin quase que veio testar essa região do ponto de controle do perfil de volume por faixa de preço quando a gente considera as movimentações desde 27 de fevereiro para cá, tá vendo? Aqui é onde mora a zona de maior resistência nesse momento. Isso aqui muda a cada dia, né? Essas zonas de resistência por faixa de preço, por volume financeiro, considerando as faixas de preço, vão se mexendo. Nesse momento está ali na casa já dos 67.200 dólares, né? Então a resistência mais importante para o preço do Bitcoin nesse momento. De repente, um rompimento dentro desse nível pode colocar o Bitcoin aqui em uma frequência que leve ele a testar novamente a região das máximas lá dos 70 mil dólares, né? Um ponto que tem bastante gente observando aí é um gap que ficou em aberto nos futuros da Bolsa de Chicago, tá vendo? Esse range, essa faixa de preço aqui entre 58.800 dólares e 60.800 dólares, ou seja, uma diferença de 2.000 dólares ali de preço, que basicamente o mercado pulou, né, lá na Bolsa de Chicago. Isso aconteceu naquele dia em que houve o atentado ao Trump, né? Então o Bitcoin simplesmente saiu dos 58.800 e pulou direto para 60.800, deixou então esse gap que a gente consegue ver bem claramente aqui, ó, tá vendo? E existe um hábito do mercado de retornar para fechamento de gaps. Isso não é uma estatística 100%, né? Não acontece 100% das vezes, mas existe sim essa possibilidade. O preço não está tão distante, né? Para que haja o fechamento desse gap, a gente precisaria aqui ver o Bitcoin realizando um movimento de queda de 9%, né? 9%, enfim, é factível, mas o Bitcoin tem demonstrado força, né? E um fator que também joga, vamos dizer, contra o fechamento total desse gap é a média móvel de 200 do diário, que está aqui em 59.780 dólares, né? Essa aqui é a média de 200 costuma se comportar como um suporte e resistência dinâmico, né? Em alguns momentos é suporte, em alguns momentos é resistência. E como a gente pode ver aqui, ó, durante esse ciclo de alta, essa é uma região que tem sido um suporte para o Bitcoin, desde que ele fez o rompimento para cima lá em 11 de janeiro de 2023. A gente vê que o Bitcoin não chega a ficar muito tempo longe dessa média de 200, que está incursionada para cima. Isso é bullish, isso nos traz uma leitura bullish de movimento de preço, né? E o Bitcoin chegou a passar alguns dias sendo negociado abaixo desse nível de preço, porém ele voltou a subir, né, confirmando mais uma vez a MM200 como um poderoso suporte nesse ciclo. E aí o BTC encontrou resistência lá na média de 100, tá vendo? O preço médio do Bitcoin, considerando os últimos 100 dias, tá lá em 64.356 dólares, preço agora 64.414, então quer dizer, preço lutando para, quem sabe, romper para cima agora a resistência da média de 100. A média de 50 também está ali, ó, exatamente na mesma região, tá vendo? Então, o Bitcoin tinha se projetado para baixo de todas as médias mais importantes, eu vinha mostrando isso para vocês, e seria natural, é natural agora o Bitcoin ter alguma dificuldade para romper elas para cima, uma vez que essas médias elas são dinâmicas. Se o preço está acima delas, elas tendem a se comportar como um suporte, se o preço está abaixo delas, elas tendem a se comportar como uma resistência, né? Então vamos ver o que pode rolar aqui nesses próximos dias, mas o Bitcoin está forte, o Bitcoin fez um movimento de alta de 23% nesses últimos dias. Esse downside que o Bitcoin teve de 27% do topo até o fundo dos 53.300 dólares veio sem muito volume financeiro, né? A gente vê que o volume financeiro
se apresentou de forma descendente, tá vendo? A gente até teve um pico de volume aqui, mas que pode ter sido realmente a exaustão nesse movimento de queda aqui, que foi justamente a mínima que o Bitcoin fez lá nos $53 mil, né? Então, em relação ao volume financeiro, a leitura é de que o Bitcoin está bem saudável. No semanal, vamos olhar alguns indicadores aqui. Olha só, nós temos aqui esse é o sinal que os ursos não queriam, né, na verdade, que é uma barrinha já se apresentando nessa cor mais clarinha, mostrando que os vendedores estão perdendo força no mercado nesse momento, né? Aqui no MACD, no histograma do MACD, a gente já tem uma barrinha que pode sinalizar, então, uma reversão nessa tendência de curto prazo aqui, certo? Nessa tendência de curto prazo. Claro, faltam ainda 2 dias e 11 horas para este candle semanal fechar e aí confirmar esse sinal, mas por enquanto ainda um sinal positivo para quem opera na compra do Bitcoin, para quem quer alta no BTC, né? E, nossa, deu uma bagunçada aqui nos meus índices, aqui nos meus indicadores, mas vamos lá. O estocástico, o RSI estocástico, por enquanto ainda não deu um sinal mais interessante, que é quando essa linha branca aqui cruza para cima os 20 pontos, né? Então, tá ensaiando realizar um movimento interessante aqui, mas sem nenhum sinal assim tão positivo. E no indicador de momentum, a gente já tem o Bitcoin em um time frame semanal acessando uma zona bullish do indicador, né, que é dentro dessa região aqui, que representa ganho de força no movimento de alta, no movimento de compra nos preços, né? Então, Bitcoin segue bem aí, forte, resiliente no movimento de preço. Pode ser que a gente tenha aí ainda algum período de consolidação para o Bitcoin dentro dessa faixa aqui, ó, tá vendo? Não acho que vai ser fácil também para o Bitcoin chegar rompendo esses $70 mil nesse momento, certo? Chegar rompendo isso aqui. Acho que, de repente, um cenário de lateralização até mesmo seria bastante factível ainda para esses próximos meses aí. Mas temos catalisadores que podem mexer com a movimentação do preço e a gente vai começar a falar disso agora no giro de fatos e dados, certo? Então, vamos lá. Olha só, caras, um apagão cibernético aconteceu nessa madrugada e afetou aí voos, né? Afetou os aeroportos, afetou canais de TV, o setor bancário, até mesmo hospitais, né? Foram afetados por uma falha que começou após o mau funcionamento de um antivírus corporativo usado em grandes estruturas digitais, afetou aí a Microsoft, né? Inclusive teve muita gente, entre nós aqui no Brasil, enfim, ao redor do mundo todo, pessoas que usam aí o software Windows e que não estavam conseguindo acessar suas máquinas, condomínios tendo problema por aqui, enfim, várias empresas de vários setores tendo problemas em função dessa pane cibernética. A CrowdStrike acabou de comunicar há poucos minutos isso aqui, falando que esse problema que causou essa pane global foi corrigido, né? Então, uma situação aí meio estranha no campo tecnológico aconteceu nessa madrugada e a gente lembra que o Bitcoin tá lá, né, 99,9% do tempo ativo, sem nenhum tipo de intercorrência, sem cair, sem ter nenhum tipo de pane, tá? Já são, olha só, 4.148 dias desde a última vez em que a rede esteve fora do ar. Isso é basicamente a quantidade de dias em que a gente tem o Bitcoin ativo aí, desde que o Bitcoin nasceu, ou seja, Bitcoin segue seguro. Se os problemas se o setor bancário teve problemas para processar transações, o Bitcoin não teve, ele estava com tudo, enquanto esses problemas aí estavam acontecendo. E olha só, o vencimento de $8 bilhões em opções de Bitcoin e Ether tá para acontecer aí nesses próximos dias, né? Na verdade, hoje, investidores. E eu estava vendo aqui que aquela razão entre puts e calls está aqui na faixa do 0,46 pontos, o que ainda assim é otimista, né? Olha só, um PCR abaixo de 0,7 é considerado um sentimento fortemente otimista, né? E o ponto de dor máxima para o Bitcoin no fechamento do mercado de opções hoje vai estar lá na casa dos $66 mil, olha só. O que pode representar aqui o maior ponto de liquidações, né, que pode acontecer dentro do mercado de opções. Eu gosto bastante do mercado de opções, caras. Eu acho um excelente mercado quando a gente fala de derivativos.
Gosto mais do mercado de opções do que ficar abrindo long, short. E olha só as apostas aqui, o mercado se posicionando, esperando o Bitcoin a $100.000. Na verdade, é onde a gente tem os maiores volumes quando a gente fala de calls, né? Realmente o mercado espera BTC lá na casa dos $100.000. A gente só não sabe quando que é o vencimento, olhando esse gráfico aqui, né? Quando seria o vencimento dessas opções. Mas eu também estou pensando em comprar alguns calls de BTC para essa faixa dos $100.000, dependendo do prazo aí. Eu acho que de repente, para o final do ano, final de dezembro, eu acho que o BTC pode chegar nessa casa dos $100.000 sim, né? Aí de repente você pegar não exatamente opções a 100 mil cravados, você pega a 95, 92, você vê que tem muita gente também se posicionando nessas faixas de preço aqui, que se de repente o Bitcoin bate 100 mil e corrige, ainda assim o cara que se posicionou aqui tem uma pequena margem, né? Mas enfim, mercado de opções é uma excelente opção aí, é até redundante, né? O mercado de opções é uma excelente opção, mas realmente acho, dentro das opções que a gente tem em derivativos, uma alternativa muito boa para a exposição quando a gente quer fazer parte lá dos mercados futuros. E quando a gente fala de quantidade de bitcoins nas reservas das corretoras, a gente segue renovando mínimas, né, investidores? Isso aqui basicamente é a oferta de bitcoin sendo afetada, tá? Essa é a leitura que a gente faz. Bitcoin é um ativo escasso, com cada vez menos BTCs sendo disponibilizados para venda. Em algum momento, isso vai se refletir no preço. O preço não vai suportar essa pressão, ainda que oscilações possam acontecer, né, para cima ou para baixo. No curto prazo, a gente tem um desafio muito maior de tentar entender o direcionamento do preço. Mas de médio para longo prazo, a tendência é que esse choque entre oferta e demanda faça com que o preço do Bitcoin se projete para cima. Essa é a lógica do momento. E a gente voltou a ter aqui também a mintagem, né, a impressão de dólar Tether, o que fez com que esse indicador que mede a variação nessa impressão de dólar Tether nos últimos 30 dias voltou a atingir um ponto ascendente. Desde que a gente teve aquele topo do BTC, a gente viu que a Tether parou de imprimir dólares, né? E a gente chegou aqui em um patamar de ascensão parecido com momentos em que a gente, inclusive, viu o preço do BTC escalar, tá vendo? Nesse momento aqui, o preço do BTC estava prestes a uma escalada. Neste momento aqui, quando nós atingimos patamares parecidos, o preço do Bitcoin estava prestes a uma escalada. O Bitcoin estava nas mínimas, na real, nesse ponto aqui, né? Estava nas mínimas do ciclo. E é muito interessante a gente acompanhar a impressão de dólar Tether, porque olha isso aqui, o preço do Bitcoin acompanha a emissão de USDT, e o USDT acaba se convertendo em Bitcoin e outras criptos, né? Então, esse basicamente pode ser considerado um indicador de liquidez para o mercado, né? E como a gente pode ver aqui, olha lá, ó, eles ligaram a impressora novamente e o preço, como a gente pode ver aqui, o preço do Bitcoin, que é o gráfico de candle, ele não demora muito para se projetar acima, né, dos níveis de liquidez proporcionados pelas USDTs. A gente já está abaixo aqui tem um bom tempo, né? Então não vai demorar muito para a gente ver o preço do Bitcoin acima dessa linha aqui novamente, tá? Essa é a leitura que a gente faz. E olha só, o comportamento dos investidores do varejo, quando a gente olha a demanda, a variação na demanda dos últimos 30 dias, considerando sempre os últimos 30 dias, e a gente observa lá as movimentações on-chain com um volume financeiro entre 0 e 10 mil dólares, o que representa para a gente o mercado varejista. A gente atingiu, investidores, um patamar mínimo. O varejo perdeu o interesse por Bitcoin. Nós atingimos um patamar que nós só observamos em 2021, lá quando a China baniu a mineração de Bitcoin, que foi aqui, ó. Muita notícia ruim, muito food rolando nesse momento, afeta o emocional do mercado. Aí a gente teve patamares abaixo dos atuais, mas vejam, o varejo está em um momento de pouquíssimo interesse pelo Bitcoin. Esse interesse vai voltar quando o Bitcoin estiver lá na casa dos 80 mil dólares, 100 mil dólares, né? Como a gente pode ver aqui, quando o preço está na máxima, o varejo está entrando com operações... o varejo está movimentando o mercado com essas operações dentro dessa faixa de valores aqui, né? Quando o preço começa a cair, o varejo começa a perder interesse. É assim que funciona, né, caras? Infelizmente, esse aqui é um bom momento, Bitcoin ali ao redor dos 60 mil dólares, podemos falar assim.
ainda apresentando uma assimetria muito boa, né, para você montar a posição em Bitcoin. E quando o preço tá bom, o interesse é baixo. Quando o preço tá caro, o interesse aumenta muito. Essa é a dinâmica do mercado. Eu também, aconteceu isso comigo também. Eu também entrei com Bitcoin em alta. 90% dos investidores passam por isso. Enfim, a gente não pode também crucificar os caras, mas é uma pena, porque o momento é agora. Agora é a hora, né? E eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você se juntar aos mais de 23 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. Por aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análise de mercado e análise de fundamento, a tríade que tem que compor uma boa tese de investimento, sempre voltado aí para o Bitcoin e para bons criptoativos. Então, junte-se a nós. E seguindo aqui em frente, investidores, falando aqui de uma seara política, né? O Bitcoin virou um instrumento político que tem feito voto, principalmente lá nos Estados Unidos. Eu acredito que isso vai ser uma realidade que vai chegar aqui no Brasil também. O Brasil sempre acaba sendo a reverberação daquilo que acontece nos Estados Unidos da América. Não duvido que na próxima eleição a gente veja políticos falando de Bitcoin por aqui também. Mas vejam, o Joe Biden começou a aceitar a ideia de que ele pode não vencer a eleição em novembro, né? E isso pode fazer com que ele desista da corrida eleitoral. Inclusive, alguns canais aí estão falando de que até segunda-feira talvez ele anuncie que ele vai deixar realmente a corrida presidencial. O Barack Obama, que é um cara muito influente lá no Partido Democrata, disse que o Biden precisa seriamente considerar a viabilidade da sua candidatura para a presidência. Tá todo mundo preocupado com, basicamente, a idade do Joe Biden, né? Um cara já senhor de idade, se ele for eleito presidente novamente, ele vai chegar na casa dos 90 anos, mais ou menos, não sei exatamente se é isso, mas acho que chega na casa dos 90 anos como presidente, e ele já está apresentando uma falta de tirocínio, uma falta de virilidade, né, cara, de energia que é necessário para um presidente que vai viajar o mundo, que vai tratar de um monte de assuntos delicados, precisa estar esperto, né? Então, o próprio Barack Obama está recomendando que o Biden pule fora da corrida presidencial. E esse também é um movimento que pode ser considerado um desespero do Partido Democrata, que está vendo o Trump se aproximar cada vez mais da vitória, né? E o Dennis Porter, cara, isso aqui é grande, tá? Isso aqui é uma coisa muito grande. Isso é um rumor ainda, mas que, se confirmar, pode ser assim um fator que vai mudar a história do Bitcoin, tá? O Dennis Porter reportou ontem que o candidato à presidência Donald Trump vai anunciar na Bitcoin Conference de Nashville, que vai acontecer semana que vem, que, caso eleito, ele vai adotar o Bitcoin para compor uma reserva estratégica para os Estados Unidos. Vocês têm noção do que isso pode representar para este ciclo do Bitcoin e das criptos? Caras, isso aqui pode ser um fator, assim, aquele fator catalisador que ninguém esperava. A gente esperava, assim, eu sempre falei disso aqui, inclusive nesse canal, que governos vão adotar, grandes governos vão adotar Bitcoin. Só que isso era uma coisa que a gente monitorava e esperava para os próximos ciclos, para os próximos anos. E é algo que tá se antecipando e que pode acontecer já, pô. Eu não duvido que o Donald Trump realmente possa tomar essa medida. Isso seria uma medida inteligente, é uma medida inteligente para qualquer governo utilizar o potencial de proteção de patrimônio do Bitcoin para ajudar a nação, pô, né? E o Simon Dixon disse que, assim, ele vem tendo cada vez mais e mais confirmações de que esses rumores podem ser, sim, verdadeiros, né? De que o Donald Trump pode, de fato, anunciar Bitcoin como reserva estratégica da maior economia do mundo, né? Enfim, o impacto disso pode ser muito, 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 muito grande para a indústria, tá, investidores? Então, os caras que estão pensando em vender, os caras que estão aí pessimistas, os caras que estão esperando o Bitcoin a $44 mil, uma hora dessas estão entrando em pânico, em completo desespero, né? E o Mark Cuban, que é um Shark Tank, né? Ele inclusive participa mesmo do programa Shark Tank, não sei se participa ainda, mas participava do Shark Tank na versão americana, fez uma publicação na plataforma X falando das dinâmicas de tecnologia, citando o Bitcoin também, falou sobre as incertezas globais, falou sobre
o potencial impacto que o dólar pode ter como uma moeda de reserva global, né? O dólar está sendo cada vez menos visto como uma moeda confiável a nível global, e ele disse que isso basicamente pode ser o alinhamento dos... Eu não estou fazendo uma tradução literal aqui do que ele falou, estou trazendo para vocês aqui em linhas gerais aquilo que ele transmitiu nesse tweet que ele fez, mas ele disse que isso que, tipo assim, que não há um melhor cenário, né, que pode ser aí um alinhamento dos astros para a aceleração do preço do Bitcoin, né? Ele até publicou uma parte 2 aqui falando quão altos os preços podem ir, os preços do Bitcoin. E ele disse, muito mais altos do que você pensa. Lembre-se, o mercado do Bitcoin é global, o Bitcoin é um ativo global, né? E o seu supply tem um limite na casa dos 21 milhões de BTCs, né? Então, enfim, um ativo escasso, um ativo confiável, seguro, cada vez mais bilionários enaltecendo os fundamentos do Bitcoin e, enfim, o cenário parece que vai realmente criando aí uma esfera de alinhamento dos astros que vai resultar no estouro de uma bull run para o Bitcoin, investidores. Isso é inevitável, né? O Mark Cuban, que é um dos grandes investidores do projeto Polygon, né? Não sei se você sabia disso, mas a Venture Capital dele tem uma exposição forte no projeto da Polygon, que anunciou finalmente a migração, né, do token Matic para o token Pol, o início aí das operações, quando a gente fala dos recursos da Aggregation Layer, o token vai passar a ter novas utilidades dentro da Aggregation Layer da Polygon. Enfim, um anúncio acho que tardio, a Polygon acabou perdendo um bullish momento que tinha muito forte. No passado se falava de Polygon, a galera tinha um orgasmo, e depois justamente do anúncio dessa Aggregation Layer, o mercado deu uma brochada em relação ao Polygon, muita gente saiu do projeto, né? Muita gente desistiu, e enfim, eles até publicaram aqui o que deverá ser feito pelos holders do token Matic para que ele possa ter o token Pol. Eu não li, tem tempo até lá. Essa migração vai acontecer no próximo dia 4 de setembro, né? E eu vou deixar para vocês o link dessa publicação do blog oficial da Polygon. Aqui eles estão explicando, tá? Eu não li, eu não sei como vai ser, mas você pode traduzir, tá? Caso você seja um holder do token Matic, você traduz e lê certinho o que precisa ser feito. Parece que algumas ações serão necessárias nesse processo de migração, tá? Então vou deixar o link dessa publicação aqui para você que tem exposição a esse token acompanhar aí, vai estar na descrição deste mesmo vídeo, beleza? E, olha só, alguns reports estão circulando aí dizendo que o Gary Gensler, em nome da SEC, já fez uma aprovação preliminar para 3 dos emissores dos ETFs de Ethereum. Isso aqui é aquela informação que está meio que por baixo do pano ainda, não aconteceu nenhum tipo de aprovação oficial, isso deve acontecer na semana que vem, né? Mas é possível realmente que uma aprovação por baixo dos panos tenha acontecido para que esses emissores possam também se preparar lá para que as negociações possam começar a acontecer, muito possivelmente já no dia 23 de julho, né? Nós estamos falando aqui dos ETFs de Ethereum, certo? Não sei nem se eu cheguei a comentar, mas estamos falando dos ETFs de Ethereum aqui. E esse também é um fator bullish para o mercado, um fator que pode trazer um fluxo de compra muito grande para Ethereum e que pode impactar também o mercado de altcoins, né? E esse gráfico aqui basicamente mostra para a gente as fases do ciclo do Bitcoin, né? A gente tem aqui o ciclo de 17, na verdade o ciclo de 14 a 18, o ciclo de 17 a 21 e o ciclo agora de 24 a 25, quando a gente tem o topo, certo? O topo do mercado, o início de um bear market, né? Aí na fase 1 para 2 a gente tem a consolidação de um bear market, que leva o mercado até a formação de um fundo, tá vendo? Fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Depois a gente tem o início da fase de recuperação dos preços, o que representa o começo de um bull market, certo? Para depois a gente tem então a fase de aceleração, que leva o preço até a formação do seu topo, que é aquela fase mais aguda da alta parabólica que a gente chama de bull run, e que é o que a gente acredita que deve acontecer no Bitcoin aí nesses próximos meses, né? Eu acredito que nesse horizonte aí entre
julho de 2024 e dezembro de 2025 a gente deve ter essa bull run entrando em cena, o que deve impactar basicamente grande parte dos ativos da indústria, e é o que gera muito otimismo para a gente. A gente acompanha esse mercado dia após dia há anos, e todos os dados, todos os fundamentos, todas as estatísticas, tudo aponta para isso. Então é questão de ser paciente, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que chegaram comigo até o final. Vou pedir para não esquecerem de deixar o like neste vídeo. Isso é muito importante para nós. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Isso ajuda o crescimento do canal, fortalece a nossa comunidade. E não deixe de se juntar a nós, se inscrever para você seguir junto com a gente durante este ciclo. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.